corona, mamãe. É? A mim mesmo tá no corona mesmo, tá bom. Tem vontade? Doutora Isabel, doutora Maria, olha, eu estou habitada a nome de casa, essa hora que você chama a doutora é difícil. Doutora Maria, ela está aí já? Doutora Isabel, a doutora Maria. Fala um pouquinho sobre paizinho, enquanto estamos as paizinhos, nome é Engenheiro Paulo. Fala um pouquinho sobre essa indicação, por enquanto estamos à espera da doutora Maria. Ah, tá. A Waris Diri é uma somaliana. Ela, quando tinha 13 anos, né, depois de sofrer aquele corte genital e tal, o pai indicou ele, isso, o pai indicou ela para um casamento com um senhor de 60 anos. Daí, sabendo disso, ela foi para Mogadishu, né? Atravessou a Somália toda, foi para Mogadishu, onde encontrou uma tia que mandou ela para Londres, daí ela virou modelo e tal, hoje é embaixadora da ONU. E tem um monte de fundação dela sobre contra essa prática aí. Da incisão, Paulo? Isso. Aí é que entra a questão, somos africanos, temos cultura, até que ponto a cultura é positiva, até que ponto a cultura é negativa. Então, essas reflexões todas, até que ponto nós vamos inserir a educação dos nossos filhos perante aquilo que já nos foi passado, porque nós vamos entrar em fase já com a ligação cultural, a ligação genética, a ligação histórica. Eu acho que a nossa cultura geralmente só atrapalha muita coisa. Essa coisa de alambamento, essa coisa de... Não sei se tem uma coisa legal na nossa cultura. Não, tem, Paulo, Acho tem. que tem coisa legal, Paulo. Mas temos que saber administrar. Isso num outro debate a gente vai tentar administrar. Tem que ter coisa positiva aí, né? Não, quer dizer, nós como aprendemos a cultura europeia e outras coisas. A doutora Maria, logo que estiver disponível, fala, porque ficamos à tua espera. Posso mandar colocar áudio para me ver? Pode já? Sim, pode me colocar já. Ok. Pode Estão a me ouvir? Sim. Conseguem me ouvir? Não. Olá, boa tarde. A tua TV está inclinada, filha. Tá? A tua câmera. É só virar o telefone. Ok. Isso, ficou bom. Obrigada. Okay. Tá. Ok, eu vou falar da sexualidade como doença psicológica. Vocês sabem que existem várias doenças da sexualidade, né? Uhum. Sim, como nós temos alguns, vou falar agora de alguns transtornos, que são transtorno de identidade de gênero, visão geral das disfunções sexuais, e temos também os transtornos temos também os transtornos da parafilia, que são descrições clínicas sobre alguns distúrbios sexuais. É muito frequente em Angola a pedofilia, creio que vocês já ouviram falar. Em Angola é muito frequente a pedofilia, é muito frequente o sadismo, é muito frequente o masoquismo, é muito frequente o incesto. Tudo isso fazem parte do grupo das doenças psicológicas da sexualidade. Vou ler aqui um artigo que diz assim: o que é a sexualidade normal? Os padrões de comportamento sexual, seja heterossexual, seja homossexual, variam ao redor do mundo no que se refere ao comportamento e risco. Aproximadamente 20 pessoas que foram pesquisadas praticam sexo
com inúmeros parceiros, o que as coloca em risco de contração de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, outras doenças do sexo. Existem 3 tipos de transtornos que estão associados ao desempenho sexual: a identidade de gênero, transtorno da identidade de gênero, disfunção sexual e parafilias, que eu já tinha dito anteriormente. Os transtornos de identidade de gênero são aqueles transtornos que a pessoa, vamos dizer num português assim mais simples, que a pessoa nasce no corpo de outro. É o que acontece com os transvertis, como é que se diz? Os gays, para melhor dizer. Há homens que nascem no corpo de mulher e há mulheres que nascem no corpo de homem. Eu estava aqui a falar ontem mesmo, depois de eu falar com a doutora Zakimoena, então fui à procura de um moço gay que é para melhor explicar esse ponto. E ele contou que mal nasceu, né? Lá aos 3, 8 anos de idade, ele não gostava de usar roupas masculinas. Começou a usar roupas femininas, só brincava com coisas de mulher, tinha muito interesse em cozinhar, não conseguia ficar onde só tinha homens. Então, teve que sair de casa, porque os pais, aqui em África isso não se admite. Os pais, quando deram conta que ele começou a usar roupas de mulher, queria cozinhar, você quer ser panina, e meteram-lhe fora de casa. Ele ficou um tempo fora de casa e na rua aprendeu de uma forma errada, tá vendo? Na rua aprendeu de uma forma errada, porque ele disse que teve que sofrer um batismo. Nesse batismo ele se envolveu com vários homens, apanhou HIV, tudo isso porque não conversam, porque tudo isso tem tratamento. Há homens que nascem em corpos sintam-se que sentem-se que são mulheres, e há mulheres que sentem-se que são homens. Isso tudo são causas biológicas e tem tratamento. Em psicologia nós podemos tratar isso. E depois falamos mais aqui em frente na visão global da sexualidade, que a disfunção sexual inclui uma variedade de transtornos que dificultam o desempenho adequado durante a relação sexual. As disfunções sexuais específicas incluem transtorno de sexo, transtorno de desejo sexual, impoativo e transtorno de inversão sexual, o que interesse em ter relações sexuais é muito reduzido. Quero aqui dizer que quando a pessoa, né, sofre de transtorno sexual imperativo, o prazer de ter relações sexuais é muito reduzido. A pessoa não tem aquele prazer. Há pessoas, eu já conversei durante esse tempo todo, já conversei com pessoas que são casadas, vivem maritalmente, enquanto o parceiro não for lá, né, que é para lhe tocar, que é para ter nessa relação, elas não querem ter relações sexuais, não têm prazer nenhum. Nós chamamos isso de transtorno sexual imperativo. E também tem o transtorno sexual, diversão sexual, em que o interesse em ter relações sexuais é muito reduzido ou inexistente. Da excitação sexual, transtorno erétil, o transtorno da excitação sexual feminina, em que manter a ereção do pênis ou lubrificação vaginal é inadequada. Significa dizer que há homens, né, há homens e mulheres que não conseguem, a mulher não consegue ter aquela lubrificação efetiva para dar o prazer sexual ao homem, e o homem também não tem aquela ereção efetiva que consegue satisfazer uma mulher. Isso também faz parte dos transtornos que, para os homens, nós chamamos de transtorno sexual, para a mulher, perdão, chamamos de transtorno sexual imperativo, e para os homens, nós chamamos de transtorno do orgasmo. São aqueles tipos de homem que a ereção, tem uma ereção, mas a pessoa consegue atingir um orgasmo muito rápido, e há casos que não conseguem atingir o orgasmo, tem relações sexuais normal, mas não consegue satisfazer a parceira. A mulher, né, fica sem a lubrificação e o homem fica sem conseguir atingir o orgasmo, ou atinge com muita rapidez, ou há casos que o homem nem atinge o orgasmo.
Mas aqui em frente nós falamos da parafilia, descrição clínica. Parafilia é a atração sexual inapropriada, por exemplo, por crianças ou por objetos como peças de vestuários. As parafilia incluem feticismo, na qual a excitação sexual está relacionada a objeto ou pessoas inapropriada, exibicionismo, em que a satisfação sexual é atingida por meio da exposição dos genitais a pessoas estranhas ou pessoas desconhecidas. Depois temos também o voyeurismo, na qual a excitação origina-se a observação de pessoas nuas ou que se despindo sem que suspeitem disso. Travestismo ou feiticismo é aquele prazer sexual que o indivíduo fica excitado vestido de roupas femininas. É muito comum. Há homens que a excitação é maior quando estão vestidos de roupas femininas ou do sexo oposto. Depois tem o sadismo. O sadismo, na qual a excitação sexual está associada à provocação de dor e humilhação. Em África, eu já conversando com várias pessoas cá, em particular em Angola, é muito praticado o sadismo pelos papoites, né? Os pais grandes, falam muito disso. Eles gostam de humilhar as pessoas que têm, né? As pessoas que eles vão ter relações ou contato sexual, eles gostam de humilhar as pessoas e aumenta o seu prazer sexual. E masoquismo sexual é a excitação está associada em sentir dor, ser humilhado, também é a mesma coisa, sentir dor e ser humilhado. A pedofilia, na qual há forte atração sexual por crianças. A pedofilia nós chamamos de pedófilo todos aqueles homens ou mulheres que têm prazer sexual por crianças, sentem-se atraídos por crianças. E já acontece muito, e a pedofilia ligada ao incesto é quando essa criança é alguém muito chegado, é uma pessoa da família, pode ser filhos, sobrinhos e netos. E vou falar um pouco mais disso. Numa pesquisa feita, eu vi que os homens, né, todos os homens, conforme vão crescendo, eles tenham uma ereção efetiva. Vou aqui exemplificar, desculpem lá os termos. Os homens, né? Quando criança, lá para os 10, 11 anos, quando eles já conseguem ver que são homens, 9, 8, a ereção é lá para frente, né? Depois disso, a ereção fica lá para cima. Depois de um tempo, lá para os 20, continua 25, continua lá. Quando a pessoa atinge 30 anos, já começa o declínio. Isso está provado cientificamente. Aos 30 começa o declínio do ser humano. Conforme vai declinando, o pau também vai declinando. Com isso quero dizer o quê? Quero dizer, por isso é que tem muita gente, além de eles acharem crianças, né, para se satisfazerem, porque já não conseguem satisfazer uma mulher adulta. Uma mulher adulta, depois disso, o homem depois de 45, aí na casa dos 50, já não consegue satisfazer devidamente uma mulher adulta. Então, o que é que ele faz? Recorre às crianças para ter o máximo prazer sexual com essas crianças. De vez em quando vão na rua, têm prazer sexual com crianças de 12 anos, 10, e outros até aliciam. Se vocês se lembram bem o escândalo que houve no Vaticano, é muito citado, quando você faz uma pesquisa, é muito citado, quando fala-se de pedofilia, é muito citado o caso do Vaticano, onde os padres, para atingir o máximo prazer sexual, ou não sei, né? Não sei qual é a vida sexual que eles têm, eles procuravam crianças. E o mais engraçado é que eles não procuram criança que seja menina. Eles querem satisfazer o prazer sexual com crianças, não implica se é menina ou é menino, que é muito doloroso. Todos esses transtornos que eu disse aqui, isso causa grandes perigos ou grandes problemas na vida adulta de uma pessoa. Tanto aquele que gosta de se vestir de mulher para atingir o prazer sexual, tanto aquele que gosta de se despir no meio das pessoas, que é para atingir o maior prazer sexual, os que gostam de sofrimento, os que gostam de humilhar, tudo isso
causam grandes transtornos perigosos, transtornos maiores que nós chamamos na vida do ser humano. E eu estou mais a frisar no masoquismo e sadismo e pedofilia, porque é frequente cá, é frequente aqui em Angola. Estávamos a falar há pouco tempo, eu saí que é para conversar com pessoas sobre o assunto. Há senhores, eu conheci um senhor do Egito Praia, que ele até hoje é marido da filha, vive com a filha. E eu perguntei se ela gostava ou não. Ela diz que não gosta de ser mulher do pai, mas não tem o que fazer, porque ela não trabalha. Tem já 2 filhos com o pai dela, em rival da mãe dela, e como o pai é que lhe dá tudo, ela aguenta. E ela, quando disse eu aguento, falou com lágrimas nos olhos. Eu disse, ela sofre calada. É o que acontece, é muito, isso é a nossa realidade. Nós hoje em dia nos casamos, né? Ficamos mulheres dos nossos pais, porque não temos o que comer. Arranjamos um namorado que exerce o masoquismo, nós aguentamos porque também não temos o que comer. Todas essas fantasias que eles acham que são fantasias sexuais podem afetar psicologicamente a pessoa que está vivendo isso. É isso que eu trouxe para vocês. E o incesto é mesmo muito, muito comum. O incesto é muito comum na nossa sociedade. Pais com filhos, irmãos com irmãos, casam, vivem, fazem filhos, é muito comum. Então, é isso que eu trouxe hoje. Não acabei de explicar, acho que ainda não acabei de explicar sobre, né, depois que começa o declínio, o homem vai à procura de crianças, né, para satisfazer. Então, quando tem uma certa idade, já lá nos 50, 60 e tal anos, aí é que a coisa piora. Eu recebi um paciente que durante esse tempo todo, ele nunca foi gay. Durante o tempo teve filho, foi casado e tudo mais. Mas conforme a ereção vai baixar, que são esses problemas de ereção, quando o jovem já tem esse problema, tem mais probabilidade de lá em frente sofrer danos maiores. Então, quando essa ereção sexual foi passando, ele diz que começou a perder, né, o prazer sexual, né? Ele não conseguia mais penetrar nenhuma mulher, mas ele sentia prazer em ter relações sexuais com pessoa do mesmo sexo. Tanto é que ele me perguntou, doutora, ou eu já era gay e não sabia, fui vivendo assim. Não, o prazer sexual dele regrediu e ele começou a sentir prazer, começou a se sentir atraído por homens também. E eu pensei que fosse criança. Ele disse que não tem aquela atração de gosto de homens assim másculos, não sei o que, não. Eles têm prazer sexual quando só atinge o orgasmo quando é tocado por um homem. Já por mulher, já não sentia nada pela mulher dele. E é isso, eu não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa, preparei tudo às pressas, espero que esclareci o que eu falei. Muito obrigada, doutora Maria Manuel, pela sua explicação, foi muito positiva e foi bastante legal. Agora, sobre essa parte de doenças, né, fica um pouquinho, tipo, dizer que é doença, porque tem pessoas, né, que nascem, fala assim, no caso de homossexualismo, já se sentem assim, e aí tem vários fatores, que aliás são uma terapia para saber o que é. Uma terapia vale para qualquer pessoa, não precisa ser homossexual para isso. Toda pessoa vai para saber qual é a fixação que a pessoa tem e se é mesmo aquilo, ou seja, se é mesmo aquilo que é a pessoa ou se alguns fatores externos contribuíram, alguns fatores ao longo da vida, conforme foste falando, físico, aconteceu que mudou. Então, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que foram estupradas, que de repente ela vira prostituta, porque a gente vai criticar, mas afinal ela não se reconhece que pode ter um relacionamento. Então ela também está doente. E aí ela vai para a prostituição de uma maneira inconsciente, mas que no fundo
como ela se sente. E tem pessoa que vai por prazer mesmo, lhe satisfaz. Então, cada caso vai ser um caso, vai ser necessário ver a cultura, vai ser necessário ver onde vive, situação financeira. Pode ser alguma coisa que tem, por isso que é necessário. Em Angola, nós temos o péssimo hábito de não ir ao psicólogo. A gente acha que a psicólogo é coisa de maluco, não é. Procuram um psicólogo, do mesmo jeito que a pessoa fica doente, tem um paludismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, você só vai ter saúde quando você está emocionalmente bem, fisicamente bem, socialmente bem. Se você vê que algum desses aspectos não estão bem, vai para o psicólogo, pesquisam, tentam procurar, o psicólogo vai te ouvir, e para você poder entender em que parte da sua vida você está. E, Inza, eu acho que também o nosso país falta... Posso falar? Tudo bem aí? Eu acho que também, não sei agora, né? Talvez eu esteja falando de uma realidade... Baixo, não sei se você consegue ouvir. Vocês estão ouvindo? Bota aí um feedback. Sim. Estamos ouvindo. Talvez eu esteja falando de uma realidade que já mudou. O nosso país, nós não estamos acostumados. Eu acho que a educação sexual ela é uma responsabilidade da família, em que os pais precisam ser os principais atores na transmissão e na instrução. A escola vai entrar, mas o profissional da saúde, como o psicólogo e o ginecologista, também entra. Muitas das vezes as meninas vão no ginecologista e tal, certas coisas, aos 18, 17 anos, sabe? Eu acho que é uma série de componentes que precisa caminhar junto, né? Para essa formação, para esse preparo nesse sentido. Aí, por exemplo, falou-se da questão também que eu queria falar aqui, da questão do homem, quando atinge certa idade, vai perdendo aquela potência, se é que posso dizer assim, e ele vai procurando compensar, né, e isso que ele está perdendo de outra maneira. Né? Eu não sei, eu acho que isso tudo é falta, não é, disso que nós já vemos falando ali, porque eu acho que uma pessoa minimamente preparada, né, ela não caminha para essa direção ali. Né? Devem ter outras explicações do ponto de vista patológico para essas coisas. Não deve ser só a perda, porque essa é uma perda natural e progressiva do ser humano enquanto na sua evolução, porque nós tendemos a isso. Tá vendo? Então, deve ter uma explicação do ponto de vista patológico para isso, e não só da própria perda em si. Eu acho que esses elementos devem estar doentes, devem precisar de algum acompanhamento nesse sentido. Não, senhor Leonardo, você não está autorizada para falar de doença. Para falar de doença tem que... E outra coisa, ainda bem que eu vou falar sobre doença. Quando acontece, isso fica, porque eu fiz uma formação ano retrasado. Quando, vamos supor, você conhece uma menina que foi estuprada, não vai gritando logo que foi estuprada, que é na pessoa que ele é, como é que é pedófilo. Quando você fala na justiça que ele é pedófilo, você está falando para ele que ele é doente. Quando a pessoa é doente, ele pode alegar que ele não estava com as faculdades mentais no lugar e ela não cumprir cadeia. Então, quem vai falar que ele é pedófilo é o lado médico. Então, nós não vamos adiantar as coisas. É nesse sentido que eu estou falando mesmo. É nesse aspecto que eu estou falando. Eu estou falando. Se nós adiantar as coisas, nós vamos achar que estamos a ajudar, querer justificar e acabamos deixando muita coisa para trás. Dona Cristina, quer falar alguma coisa? Levantou aqui a mão. Ok. Sobre essa questão da sexualidade africana, sobre essa questão da sexualidade africana, é uma questão que deve ser que deve começar mesmo pela família, pelas sociedades. Porque eu lembro-me
A primeira vez que eu marquei, quando eu voltei para Angola, eu disse, não, marquei para ir para o ginecologista. Todos, inclusive minha mãe, está grávida, quer tirar gravidez. Quer dizer, entendeu? Então, e o meu namorado me acompanha, fala, mas por que você quer ir no ginecologista? Estás doente? Estás inventando ginecologista? Eu estou namorada. Quer dizer, são um monte de tabus que têm que ser destravados. E aí você percebe, em Luanda não tanto, por isso que eu disse aquela onda, eu gosto muito dessa geração, dessas meninas que têm 17, 16 anos, porque elas conhecem mais o corpo do que nós. Eu menstruei com 15 anos, eu não sabia o que era uma menstruação. E hoje eu tenho uma postura totalmente diferente. Eu acho que a criança desde pequena tem que saber a evolução do corpo dela. A mulher tem que conhecer o corpo. E esses direitos, essa censura estrutural e cultural está na nossa raiz e nós precisamos desfazer. E não é o lado da mulher, a mulher às vezes se comporta uma forma de reação, mas ação, o preconceito, a falta de sororidade. Sororidade, as mulheres não se defendem entre elas. Né? Uma mulher que foi estuprada, as mulheres é que vão espalhar o estupro como se ela fosse culpada. Então, essa questão de sororidade também é muito importante. A mulher tem que defender a mulher igual. Porque nós hoje acontece que uma menina é estuprada, nós vamos encontrar também foi estuprada, aquele calção dela é muito curto. Não, deve ter sentado mal. Quer dizer, nós estamos sempre aí buscar um motivo para culpar a mulher e não o pedófilo, não o estuprador, não o aproveitador. Os mais velhos que namoram com as nossas crianças, nós daqui a 5 anos, nós não vamos ter uma juventude saudável. Porque nós temos meninas de 17, 18 anos, já tem que fazer retrovirais, já está doente. Qual é a prioridade dessa menina? A prioridade dessa menina de 17 anos hoje é comer bem e fazer a medicação. Deixa de ter sonhos. Não que eu digo que a pessoa quando tem HIV é uma pessoa já amputada, mas é muito cedo para uma menina de 17 anos ter outras prioridades de que tomar medicamento toda hora, tomar cuidado. Com 17 anos tinha que sonhar, tinha que brincar, tinha que rir, tinha que comer o que ela quisesse. Então, são alguns fatores que nós começamos a pegar. E, voltando um pouco mais atrás, o cerne da questão, que é a família. Onde é que já se viu uma menina de 17 anos, 15 anos, vai à discoteca, compra um carro, tem um telefone mais caro dos pais? Os pais estão aonde? Eu costumo sempre dizer, quem é o Cristina com 18 anos, vou ter um iPhone 11 e a minha mãe está me olhando, você vai quebrar a cabeça. Entendeu? Então, nós como pais temos que começar a ver. Você hoje vai à discoteca, você vai encontrar bebê na discoteca com 14 anos, 15 anos. O pai dele está onde? A mãe dele está onde? Saiu aquela hora para quê? Que tem que ser ultrapassados. E a questão do emprego. Nós meninas, quando você está a trabalhar e estás aí bem, o chefe está gostando do teu trabalho. Eu fui fazer um trabalho no Quando Cubano. Saí de lá, minha própria colega disse, não é possível, ela namora com o ministro. O ministro nem me conhecia. Então, nós estamos sempre aí procurar as competências da mulher, as dificuldades da mulher, que é a própria culpada da própria mulher. Nós sempre estamos achando que a mulher é um ser inferior. A mulher não pode atingir cargos de chefia por competência. Não sei que vamos inventar, não pode. Para ser nomeada, o presidente não nasceu com ele. O chefe não nasceu com ele. E essa incompetência, essa ideia de que a incompetência começamos dentro de casa, né? Exato, só falando o que eu estava falando. Quando eu estava falando de, tipo assim, porque, só tentando deixar isso claro,
Porque quando eu estava falando da fase, dessa fase de nós homens, eu estou com 36 anos. E eu não sou o mesmo cara quando tinha 23 anos. O meu próprio corpo sofreu transformações. O que eu estou querendo dizer é o quê? O que eu estou querendo dizer é que a ausência de um abalizamento, de uma instrução no lar, não é? E até, isso é uma questão estrutural, Zá. Isso é uma questão estrutural em que vai entrar vários atores. Entra a família como principal ator, entra a escola como um contribuinte nessa instrução, entra os profissionais da saúde no acompanhamento psicológico e fisiológico e biológico, entra o médico, entra o psicólogo. Essa questão estrutural do nosso país precisa ser consistente, porque é que nem a minha irmã que me antecedeu ali falou, de que as mulheres vão no ginecologista e às vezes o namorado pergunta o que está aí lá fazer, se está grávida, se tem... Quer dizer, essa questão ainda não é bem entendida pelo próprio namorado, pelo próprio pai, pensa que é uma questão... Não, pode até ser uma questão preventiva, visto que hoje existem câncer de não sei o quê, câncer de não sei o quê, e as mulheres estão muito propensas ao câncer do útero e outras coisas, não é? Elas precisam de um acompanhamento preventivo, precisam ir buscar essa informação. Então, a nossa sociedade não está estruturada nesse sentido. Então, quando o homem chega nessa idade, e ele sente que tem que ser tocado por um outro homem, não sei o quê, isso é patológico, sim. Isso pode lhe isentar de uma penalidade? Pode. Mas isso é doentio, isso não é um comportamento normal de um ser humano. É patológico. A própria vida não é só composta de prazer, a nossa vida é composta de um preparo psicológico, de um preparo... Por isso que tem, não te cortando, por isso que tem, é por isso. Que eu estava falando. Mas esse indivíduo está doente, Isa. Exato. E não, mas quem vai falar que está doente, a gente sabe que está doente, por eu ter certeza, sou profissional. Obviamente. Por isso que tem esse livro que eu indico, exatamente. Aqui fala Brincando com o Corpo. Aí é uma psicóloga brasileira. Isso aí é inquestionável, eu nem debato isso. Obviamente que alguém que tem certificação, alguém que tem preparo, é que vai falar isso aí é indiscutível. Mas é muito legal esse nosso debate, porque aí a gente vai sair daqui com muita dúvida e começar a prestar mesmo mais atenção no amigo, na irmã, no vizinho, na família, e começar a mudar isso. A gente precisa continuar a falar sobre isso. Nesse livro, por exemplo, da Brasilda, ela fala, tipo, nas fases da criança, por exemplo, se a criança está muito na fase oral, que tipo de brincadeira que estimularia a criança para que ela seja um adulto futuro melhor? Em cada fase, tipo, se você quer, tipo, o Vygotsky falava, se você quer que a criança seja estudiosa, estimula bastante brincadeira. Que tipo de brincadeira? As brincadeiras não são coisas banais, as brincadeiras, elas é uma maneira da criança desenvolver, então vai explorando essa parte. Esse preparo da criança nós não temos, isso afeta muito essa coisa. Vou ter filho, vou ter filho, vou ter filho. O importante é o número. A gente não está prestando atenção na qualidade desses números. A gente está tendo 15 filhos, 20 filhos, 30 filhos, 60 filhos. O que morreu semana passada, 150 filhos. Qual é o tempo que esse pai vai ter para cuidar, para prestar atenção na fase de cada criança? Que tipo de sociedade a gente está formando? Não é só colocar o filho, depois procurar, não, alguém tem que me ajudar. Tipo, e a minha responsabilidade é que a gente já está num país que a gente já vê que muitas coisas o governo não vai fazer. Não vai fazer. Então, já está na hora da gente fazer. Eu não vou ter filho, como é que eu não vou ter muito? Exato. Me fala uma coisa, tem uma maneira de a gente poder pegar isso daqui que a gente está fazendo, e esses debates todos que a gente está fazendo, e fazer um artigo, colocar nas redes sociais, porque eu estou percebendo, na medida em que a gente está debatendo do debate passado, que quando se trata do Brasil, outros países, você vai no Google, não sei o que, vai pesquisar, tem muita coisa. Matéria, né? Angola, você mas Angola não tem nada, não tem nada. Yeah. Isso que nós estamos fazendo aqui seria uma fonte muito grande para muita gente, até que se calhar estão fazendo um curso superior aí. Verdade, isso é certo.
Os pesquisadores estão de parabéns porque não tem fonte de matéria. Nós é que estamos a construir essa fonte de Isso, matéria. eu estava dizendo na Mônica de madrugada, que eu fiquei a madrugada toda revirando. Eu estava falando à Mônica, nós não produzimos nada em Angola, não produzimos comida, não produzimos nada, nem conhecimento, nós não produzimos nada, não tem nada, cara. E eu fui vendo debates, Na na verdade televisão. produzem. Não é que não produzem, é que nós angolanos nos inspiramos nos portugueses. Nós temos que entender isso. O brasileiro desvinculou-se de se inspirar no português. O brasileiro inspira-se no americano. E os Estados Unidos é um dos maiores dispensadores de temas na internet. Uhum. Se você conviver com português, eu dei uma formação. Eram 2 formadores. A formadora angolana. Tira ainda, cidadã. Sobrinho. A formadora angolana era eu e tinha uma formadora portuguesa. Ela ficava admirada como é que eu dispensava todas as minhas aulas para os alunos. Eu estava sempre interessada em passar na pendrive, passar no e-mail todo o meu material, e ela ficava falando para mim, ai, mas tu não podes, estava entregando para eles, mas é para eles. E aí você percebe, mesmo para assuntos de Portugal, você tem dificuldade de encontrar. E eu acho que essa cultura... Nós temos que parar de ser agarrados no conhecimento. O conhecimento é para espalhar. E nós, você sabe, não fica com medo, senão vai saber, vai te roubar lugar para. Faz a matéria, dos angolanos que estão nesses lugares formaram-se em Portugal e é normal para eles. Esconde, porque se você... Eu participei no Conselho Científico da Universidade José Eduardo Santos no Amo. Eles têm cada coisa, cada trabalho, cada coisa mais linda que a outra, mas é fechado. Eu até disse, como é que nós vamos saber? Porque a faculdade tem que estar próxima à comunidade. Nós temos que entender, nós pagamos as universidades públicas, é nosso dinheiro, nós temos que saber o que vocês estão a fazer. E está muito fechado. O material tudo impresso ali, não tem uma plataforma para ver. E eu até tive a mostrar para eles, olha, você quer ver a minha tese, vai no Google, coloca lá o meu nome, você baixa a minha tese. Ok. Então, esses são aspectos, que nós temos. É tão simples e que nós que estudamos em outros países como o Brasil, os Estados Unidos, que não tem problema, fora da Europa, que não tem problema em... Um minuto, tá? Eu acho que também já estamos a fechar, né? Obrigada pela presença. Só falando aí, então, eu acho que são aspectos Vamos que nós... deixar eu sair mais uma vez e entrar. O que vocês acham? Porque aí falta um minuto. Ok, pode ser. Sair e entrar ou a gente já encerra? Como assim estamos a fechar? Vamos encerrar e depois fecha. Pedro, então, eu vai, porque já ninguém falou. Pedro, você vai? Bom, estou meio perdido aqui. Eu gostaria